Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Real Madrid 3, Sporting Clube Braga 0. Um penalti falhado por Álvaro de Jaló, logo aos 5 minutos, acabou por marcar uma entrada em falso do Sporting Clube Braga no Santiago Bernabéu, em partida na qual Artur Jorge quase via recompensada a ideia de, pela primeira vez esta época, baixar o bloco da sua equipa. A jogar mais recolhido do que é habitual e a apostar na velocidade de Bruma e nas subidas dos laterais, sobretudo Borja, a equipa bracarense manteve o Real Madrid em sentido nos primeiros 20 minutos, nos quais não escandalizaria sequer que se tivesse adiantado. Mas acabou depois vitimada por deficiências claras na reação à perda e na transição defensiva, avolumadas no momento em que se viu a perder e numa segunda parte em que o relevado pareceu sempre demasiado grande para as suas aspirações e capacidades. Nestes jogos, há coisas que são táticas, mas depois há coisas que são de classe. E a classe dos jogadores do Real Madrid, a forma como eles, com um toque, saem da frente do opositor direto ou metem a bola nas redes, contrastou com aquela dos integrantes da equipa, que até é a de golo mais fácil em Portugal, mas que não teve argumentos face a gente do calibre de Vini Júnior, Rodrigo ou Brahim Dias. Foi por isso que, depois do penalti falhado por Jaló, de um bloqueio feito a uma finalização de Vítor Carvalho por Camavinga, ou de uma arrancada de Bruma, travada por uma colisão até suspeita com Lucas Vázquez, o Real Madrid não só pegou no jogo, como marcou. O desenho da jogada do 1-0, feito aos 27 minutos por Brahim Dias, após triangulação que envolveu Mandi e Rodrigo, foi excelente, mas também expôs a rigidez dos centrais bracarenses, hoje reforçados com a presença de Vítor Carvalho, para transformar a linha de 4 em linha de 5. E ainda que o 1-0 tenha persistido durante meia hora, dos 27 aos 58 minutos, já se via que era urgente mudar o plano inicial para os portugueses poderem discutir o jogo. À medida que a partida avançava, as distâncias entre linhas do bloco bracarense aumentavam. Os da frente já não voltavam. Os de trás não se sentiam confortáveis a jogar mais subidos. E quem via aumentar o espaço que tinha de cobrir eram os médios. Artur Jorge preparava-se mesmo para mudar as coisas quando levou 2 socos seguidos que acabaram com o combate. Mas nem podia dizer-se que eles tenham sido inesperados. Lançado atrás da última linha bracarense, Vini já tinha oferecido 2-0 a Brahim Dias, apenas para ver Mateus negar-lhe o prazer do bis. Mas 3 minutos depois, quando Vázquez ganhou a linha de fundo, Vini já não teve dificuldades em sair da frente de um fonte mais lento a reagir à mudança de direção e em fazer ele próprio o 2-0. E mais 3 minutos depois foi a oda à falha de condição deste Sporting Clube Braga para jogar tão alto no campo a acabar com a conversa. Rodrigo conduziu por uns bons 50 metros sem que ninguém se lhe atravessasse ao caminho, tocou em Vini, que atraiu o fonte e devolveu a bola por uma picadinha de belo efeito sobre o guarda-redes. Com 3-0, já não havia mais conversa. O Real rodou, ainda perdeu mais uns quantos lances de perigo, mas o jogo acabou como tinha começado, com um espanhol vestido à Sporting Clube Braga à beira do golo. Se Djaló já não estava em campo, desta vez foi Abel Ruiz, que na altura já formava dupla de pontas de lança com Banza, a cabecear para uma grande defesa de Lumine. O 3-0 não ajudou, mas o saldo do dia do Braga, afinal de contas, nem foi mau, porque o Nápoles não ganhou ao União Berlim e a qualificação para os oitavos de final ainda é possível. A fotografia tática deste Real Madrid Sporting Clube Braga passa pela constatação de que o Real Madrid mudou muita gente e o Braga mudou o sistema de jogo. Bom, mas vamos por partes. Primeiro, para vos falar dos espanhóis. No Real Madrid mantiveram-se apenas 4 jogadores do 11 que no último fim de semana tinha empatado a 0 contra o Rayo Vallecano. Portanto, entre lesões, em alguns casos, e vontade de rodar os jogadores noutros, Carlo Ancelotti trocou 7 unidades. Manteve apenas Rüdiger entre os centrais, os médios Camavinga e Fede Valverde e o atacante Vini Júnior. Porque, de resto, em vez de Kepa na baliza, apareceu o ucraniano Lumin. Em vez de Carvajal como lateral direito, apareceu Lucas Vázquez. Em vez de Garcia como lateral esquerdo, apareceu Mandi. Ao lado de Rüdiger, como central, não estava Alaba, mas sim Nacho. E depois, no meio-campo, onde Camavinga e Fede Valverde se mantiveram, apareceram Kroos em vez de Modric e Brahim Dias no lugar de Bellingham, que tem sido o jogador mais desequilibrador deste Real Madrid, mas hoje foi poupado. Na frente, manteve-se Vini Júnior, mas não estava Roselu, que tinha jogado essa
partida contra o Raio Vallecano e apareceu Rodrigo. Isto para que o Real Madrid se apresentasse no seu sistema habitual, que mais que o losango é um trapézio na zona do meio-campo. Linha de 4 atrás, Lucas Vázquez, Rudiger, Nacho e Mendy, à frente do guarda-redes Lumin, e depois dois médios mais recuados, que na partida de hoje foram Kroos e Camavinga, e ligeiramente mais abertos, mas não claramente abertos nas alas, um bocadinho mais à frente, os dois médios mais ofensivos, que foram Valverde e Brahim Dias. Na frente, os móveis, mas sempre combinativos, Rodrigo e Vini Júnior. Quanto ao Braga, não mudou muita gente do 6-1 ao Portimonense, no último fim de semana. Foram apenas 3 unidades, mas acabou por reforçar não só o meio-campo, como o setor defensivo. Arturo Jorge trocou Paulo Oliveira por Niakate no centro da defesa, manteve surpreendentemente José Fonte, o que fez algum sentido, porque queria jogar com o bloco mais baixo e por isso mesmo achou que era um jogo ideal para José Fonte, mas a verdade é que ele revelou algumas deficiências. No meio-campo não apareceu também de forma surpreendente Al-Musrati, tendo aparecido em sua vez o Vítor Carvalho, e na frente trocou Simon Banza, o ponta de lança, por João Moutinho, mais um médio. O que é que isto quis dizer em termos de organização? Que o Braga, embora atacasse numa espécie de 4-3-3, com Mateus na baliza, Víctor Gomes como lateral direito, Borja como lateral esquerdo, os dois laterais sempre muito propensos a subir, sobretudo durante a primeira parte. José Fonte e Niakate como dupla de centrais, e depois, mais à sua frente, uma dupla de médios formada por Vítor Carvalho e João Moutinho. O Zalazar soltava-se um bocadinho como terceiro médio para apoiar os atacantes, e estes eram Ricardo Horta a partir do corredor direito, Álvaro Jaló a partir do corredor central, hoje como ponta de lança, móvel, veloz, sempre à procura do espaço e da profundidade, e Bruma muito ativo também no corredor esquerdo. Mas, defensivamente, aquilo que acontecia era que Vítor Carvalho encostava atrás e formava linha de 5 com os 4 que já lá estavam, colocando-se entre Víctor Gomes e José Fonte como central direito. Isto permitia a José Fonte ser o líder do setor e atuar no momento defensivo como central do meio. Ao mesmo tempo, Zalazar baixava para perto de João Moutinho e a equipa passava a defender numa espécie de 5-4-1, porque Ricardo Horta fechava o corredor direito e Bruma fechava o corredor esquerdo, deixando apenas Álvaro Jaló lançado na busca da profundidade como ponta de lança. Ora, demorou o Braga a mexer, só mexeu ao minuto 62 e já estava a perder por 3-0. E nessa altura, o que é que fez Arturo Jorge? Trocou logo 3 homens numa assentada. Ricardo Horta, Zalazar e Víctor Gomes saíram para as entradas de Abel Ruiz, Al-Musrati e João Mendes. João Mendes foi jogar como lateral direito, onde estava Víctor Gomes. Al-Musrati passou para a zona de meio campo e Abel Ruiz para ponta de lança, derivando então Álvaro Jaló para o lado direito. Mas manteve a equipa o mesmo sistema. Só viria a mudá-lo 15 minutos mais tarde, aos 77, quando trocou mais 2 jogadores. Saíram de Jaló e Bruma para as entradas de Banza e André Horta. E a partir daí, a equipa do Braga passou a atuar de uma forma diferente. 2 pontas de lança, claramente no campo, Abel Ruiz e Simão Banza. André Horta a jogar nas costas deles, era quase um losango, com Al-Musrati a fazer a meia direita, João Moutinho a fazer a meia esquerda e Vítor Carvalho como médio centro mais defensivo. Do ponto de vista defensivo, a equipa continuava a manter a linha de 5 atrás porque continuava Vítor Carvalho a juntar atrás e nessa altura defendia numa espécie de 5-2-1-2, com a tal linha de 5 e depois uma dupla de médios formada por Al-Musrati e João Moutinho, com André Horta solto nas costas dos 2 pontas de lança. Quanto ao Real Madrid, as trocas que fez foram sobretudo para gerir, porque não sentiu necessidade, Carlo Ancelotti, de mexer muito com o jogo em nenhum momento. O que é que fez, então, Carlo Ancelotti? Ao minuto 74, trocou Lucas Vázquez por Carvajal, lateral direito por lateral direito, e ainda Brahim Dias por Modric, médio ofensivo por médio ofensivo. Depois, ao minuto 77, 3 minutos mais tarde, trocou Rodrigo por Rossello, um ponta de lança mais fixo, e trocou ainda Valverde por Paz, um médio também mais criativo. Finalmente, ao minuto 84, trocou o lateral esquerdo, Mendy por Garcia. Não trocou nada do ponto de vista tático, manteve sempre aquele que já disse mais do que um losango, é um trapézio no meio-campo, com 2 médios mais estreitos atrás, 2 médios ligeiramente mais abertos à frente, e isso foi suficiente para levar de vencida ao Sporting Clube Braga.
Houve elementos do Sporting Clube Braga a entrarem bem no jogo, mas não duraram os 90 minutos. Se nos cingíssemos aos primeiros 20 minutos, belíssima a exibição de Bruma, muito bem também Borja, bem também o Álvaro Jaló, apesar da grande penalidade falhada, da mesma forma que Víctor Gomes também se mostrou bastante do ponto de vista ofensivo, os dois laterais bastante ativos. Mas se tiver que avaliar os 90 minutos, o melhor jogador do Braga ainda foi João Moutinho, pela constância que foi mantendo. Ainda que, se olhe para o João Moutinho de hoje, ele já não tenha aquilo que era a sua principal imagem de marca enquanto jovem jogador, enquanto jovem médio, que era a capacidade em transição defensiva. Hoje, João Moutinho foi importante, sobretudo pela ação que foi capaz de manter com a bola, porque sem a bola não impediu o descalabro que foi a transição defensiva da equipa bracarense. Ainda assim, os heróis da partida de hoje estavam todos do outro lado e vestiam de branco. Houve belíssimas exibições na equipa do Real Madrid. O guarda-redes Lumina, além do penalti que defendeu a Álvaro Jaló a abrir, faz mais uma enormíssima defesa no final, no cabeceamento de Abel Ruiz, mas ainda assim os melhores foram mesmo os homens da frente. Brahim Dias encheu o campo durante a primeira parte, Vini Júnior, extraordinário no segundo tempo, e Rodrigo, o melhor em campo, do meu ponto de vista, aquele que manteve o rendimento mais constante durante toda a partida, já para não falarmos aqui da capacidade de trotamundos de Valverde ou de Camavinga, dois médios muito importantes pela forma como enchem o campo também, através do espaço que vão sendo capazes de ocupar. Mas o herói do jogo hoje, para mim, foi Rodrigo, pela forma como foi sempre capaz de desequilibrar, mais até do que Vini Júnior. Hoje foi a ele que lhe couberam as luzes da ribalta. Fico com a sensação de que a arbitragem do turco Halil Umut Meler acabou por sofrer de um erro, que foi a não marcação de uma grande penalidade de Lucas Vázquez sobre Bruma ao minuto 20. Percebo que seja complicado. O Umut Meler já tinha marcado um penalti quando o mesmo Lucas Vázquez agarrou Borja depois deste triangular com Bruma logo aos 4 minutos. Penalti para o Braga, que depois Álvaro Jaló acabou por desperdiçar ao agarrão. Ele é evidente, embora a queda de Borja tenha sido, no meu ponto de vista, também um bocadinho encenada, e se calhar isso acabou por pesar no subconsciente do árbitro naquele segundo lance. O segundo lance explica-se com facilidade. Há um lance em que Bruma já vai em direção à baliza e acaba por ser abalroado por Lucas Vázquez. Há quem defenda, e com certeza é essa a visão tanto do árbitro como do VAR, de que é uma colisão pura e simples, mas a verdade é que o Lucas Vázquez vai com as mãos à frente e acaba por haver também, além de uma colisão, um empurrão. Além de que muitas vezes, quando a colisão é pelas costas, também é uma colisão, mas não deixa de ser marcada a falta. Do meu ponto de vista, era penalti sobre Bruma, mas não entendeu assim a equipa de arbitragem. Além de ser penalti, provavelmente seria segundo cartão amarelo para Lucas Vázquez e o jogo poderia mudar a partir desse momento. Não foi marcado e parece-me que esse foi o maior pecado da arbitragem deste árbitro turco, que de resto ninguém lhe criou problemas de maior. Futebol de Verdade, de segunda a sexta-feira, às 12h30.